Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Espero que sim. Esse vídeo é para mostrar um detalhezinho aqui do filter que acabei me deparando aí fazendo uns estudos, tá? Bom, o crédito da resolução desse problema não é meu, é de um colega meu, de um amigo, tá? Que ele que me deu o norte para o problema, ele que disse, ó, o problema está aqui. Eu vou fazer uma introdução bem rápida aqui, né? Para a gente entender o que eu estou simulando aqui, tá? Eu botei 3 galerias e pode ver que, por exemplo, aqui, ó, a cor, ela se repete aqui e aqui. O ID espelho, ele se repete aqui, aqui. Vamos lá. A coluna user editor, ela está formatada como texto lá no SharePoint. E a coluna cor, ela também está formatada como texto. O ID espelho está como número. A cor, como ela se repete, então a gente já sabe que é texto. A coluna ID é aquela coluna ID padrão do SharePoint, ou seja, ela é um número. E a coluna ID, como a gente já sabe aqui, ela é uma coluna número, tá? Isso é importante. Bom, vamos lá. Vou explicar aqui a lógica. A lógica que tem em cada galeria é a mesma, tá? A única coisa que a gente vai mudar é a coluna. Por exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está indo lá na fonte de dados list, auditando log, que é uma fonte de dados do SharePoint que eu tenho, e a gente está fazendo um filter nela. Qual que é a lógica aqui desse filtro? A gente está indo na coluna User Editor e verificando que, na verdade, né, o texto digitado nesse text input corresponde a alguma parte dessa coluna User Editor. Ou seja, se eu digitar aqui Altino, ele vai vir aqui na coluna User Editor e vai verificar se tem Altino. Se tiver, ele vai trazer aqui na nossa galeria. Aí eu estou usando um barra barra. Que barra barra que é esse? Esse daqui é um ou, né? Por que eu estou usando aqui um ou? O que a gente precisa notar? Aqui no filter a gente está fazendo um teste lógico. Teste lógico a gente escuta bastante lá no if, no C, né? E o que o teste lógico ele nos traz na prática, né? Ele nos traz true ou falso, correto? Sempre que a gente faz um teste lógico, uma avaliação lógica, o que ele vai me trazer? True ou falso? Vou provar para vocês. Vou botar aqui, ó. 2 é maior que 2? Não. Então, aqui eu estou fazendo um teste lógico. O teste lógico ele me dá um resultado booleano, true ou false, correto? Vou fazer um novo teste lógico. 2 é igual a 2? True. Isso que é um teste lógico. Então, basicamente aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um... Deixa ele aparecer a sintaxe aqui para gente. Não quer aparecer? Ó, a gente está fazendo um teste lógico. Então, o que a gente está retornando? A gente está retornando true. Como assim? Se eu digitar um nome aqui, por exemplo, Altino, ele vai lá na user editor. Então, ele vai olhar item por item, né? Pô, item por item, e vai dizer, pô, esse é true, então vou carregar para a galeria. Esse é falso, vou carregar para a galeria. Entendeu? Basicamente é isso que ele está fazendo, tá? O que acontece? Como a gente está trabalhando aqui com teste lógico, eu usei o barra barra. Por que o barra barra? Por exemplo, se eu tivesse usado o e, que é o end, né? Ou a gente pode usar aqui como o e comercial, 2ezinho comercial, eu estaria dizendo que para ele fazer esse filtro, tanto esse valor aqui teria que ser verdadeiro, tanto esse como verdadeiro. Os dois retornos que eu teria aqui teria que ser true. Só que eu quero que ele verifique. Se eu digitar alguma coisa aqui, eu quero que ele traga independente se eu digitar no cor. Agora, se eu digitar no cor, eu quero que ele traga independente se eu digitar aqui no user editor, entendeu? Basicamente, essa é a lógica aqui do ou. Se vocês tiverem alguma dificuldade assim, em relação a conectivos lógicos, coloque aqui no comentário que eu tento trazer um vídeo, até um vídeo talvez bacana de se falar. Eu só preciso saber se vocês querem ou não, né? Porque não adianta ficar fazendo alguma coisa que talvez todo mundo já saiba, tá? Bom, visto isso, eu vou mostrar as outras galerias para vocês entenderem a lógica. A lógica é a mesma. A única coisa que eu fiz é trocar as colunas, né? Porque eu estou fazendo filtro em outras colunas. Bom, aqui é a mesma coisa. Ó, ID, deixa eu voltar para esse mostrar. Ó, ID espelho, o text input aqui, que o verdinho, ó, ID espelho, a cor aqui. Vamos para esse. ID, text input, ID espelho, esse text input. Show.
Lembra que eu falei assim, se eu digitar algum valor aqui, ele vai me trazer independente se eu digitei alguma coisa aqui, correto? Vamos lá, então. Eu sei quais são os user editors, os usuários de edição. É o Altino e o Pedro. Por que que ele só traz quando termino de colocar o nome Pedro? Porque eu estou dizendo aqui, ó, igual. Igual, ou seja, tem que ser igual. Isso daqui é igual a Pedro. Já isso daqui não é. Isso daqui é igual ao Altino, mas isso não é. Entendeu? Por isso que ele está trazendo. Show. Beleza. Tá funcionando o filter, né? Ó, por exemplo, vou digitar aqui Altino. Ele está me trazendo tudo de Altino. Show. Agora eu vou digitar aqui amarelo, porque eu sei que é uma cor que tem lá na lista. Ó, ele está trazendo tudo para mim de amarelo e, consequentemente, aqui tudo é do Pedro, exceto esse daqui que está em branco. Agora eu vou trazer azul. Azul, eu sei que é tudo do Altino. Agora, se eu digitar amarelo, por exemplo, aqui, Pedro, ele vai me trazer tanto o que tem de azul naquela lista, tanto o que tem do Pedro. Ó, Pedro, tudo que é do Pedro é amarelo, e tudo que é do Altino. Então, a gente fez uma combinação aqui no filtro legal, tá? Bacana? Show. Mas note que, isso que eu quero que vocês notem. Se eu digitar aqui, eu não preciso necessariamente digitar algo aqui, nesse text input para ele trazer, tá? A mesma coisa ao contrário. Altino. Ó, eu não preciso digitar nada, que tá em branco, ó. Fechou? Agora vamos para os próximos exemplos. Você concorda? Porque essa galeria que eu tenho aqui, ela tem a mesma, igualzinho. A única coisa aqui é Velo, que eu estou transformando esse texto desse text input em valor. Ele tem a mesma lógica, as duas aqui, ó, possuem a mesma lógica. Vou mostrar isso daqui para vocês já. Então, você concorda, ao digitar aqui amarelo, ele teria que trazer tudo aqui em amarelo? Vamos fazer um teste? Agora, eu queria que você parasse e pensasse. Se você já viu esse tipo de problema, já se deparou, beleza, vida que segue. Talvez o vídeo aqui sirva para alguma coisa para você. Ou não, tá? Mas veja, se eu digitar aqui amarelo, ele deveria trazer tudo aqui, né? Porque quando eu digitei aqui amarelo, ó, ele trouxe, ó, independente do que está aqui, tá? Agora, o que eu quero que vocês notem? A coluna ID espelho, lá na minha lista de SharePoint, ela está formatada assim, ó, 1, 2, 3, 4. Só esses 4 números, tá? Só. O 1, o 2, o 3 e o 4. Então, se eu colocar o 0 aqui, ó, ele trouxe. Independente se tem 0 lá na lista, tá? Eu vou explicar isso aí o porquê, tá? Ó, vou fazer aqui ao contrário. Vou colocar 2, porque eu sei que esse D espelho contém lá na minha lista. E vou colocar amarelo. Agora, se eu apagar esse 2 aqui, ó, ele para de trazer por quê? Vou até colocar aqui o amarelo em maiúsculo, para ninguém dizer que é por causa da letra maiúscula ou minúscula. Para e pensa. Para o vídeo. Dá um stop aí. Pensa por que está dando esse erro. Tenta fazer no seu ambiente aí, tenta bater cabeça junto comigo, tá? Beleza? Porque isso aqui é bem provável vocês vão precisar em algum dia, tá? Ou vai ser fazendo filter, ou vai fazendo algum cálculo, tá? Agora eu vou adentrar o porquê desse problema aqui. Lembrando que o mérito não é meu, tá? Eu não fui eu que descobri isso daqui. Foi um colega que eu tenho, nem vou citar o nome dele aqui para não expor ele, né? Tá? Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai entrar na parte de tipagem, de valores, de caracteres, de texto, tá? É bem simples. Se eu coloco aqui um valor no rótulo, em qualquer lugar, né? Só deixa eu formatar aqui, porque eu não gosto que ele fique no cantinho. Tá. Show. Quando eu tenho aqui, qual que é a tipagem? Qual que é o tipo de formatação que esse valor aqui tem? Ele tem uma formatação número. Agora, se eu colocar aqui aspas, que formatação que ele assume? Ele assume texto. Isso daí eu sei, beleza. Facinho, né? Show de bola. Se eu botar 2, ele assume uma tipagem. Em alguns casos, a gente acaba se deparando que
por exemplo, assim, ó, quando eu coloco assim, ele está formatado o texto, né? Aí a galera chega aqui, ó, e coloca assim, ó, valor. O que que eu estou fazendo? Eu estou convertendo um valor que está com a tipagem texto, porque a gente viu, ó, que ele está com a tipagem texto, mas essa tipagem texto contém caracteres numéricos, então eu consigo converter ele para número, entendeu? Eu consigo fazer uma reversão dele de texto para número, beleza? Até aqui fantástico, né? Pô, até aqui não tem nada de novidade. Fechou? Beleza. Até eu consigo fazer o contrário, de valor para texto. Quer ver? Vou mostrar aqui. Qual que é a tipagem? Número. Mas eu quero que esse número vire texto. Sou teimoso. Vem aqui. Ó, agora a tipagem dele é texto. Beleza? Eu consigo ir e voltar. Ir e voltar. Essa parte aqui de ir para texto, para a gente não vai servir nada. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês? A gente viu que, ao colocar um valor numérico formatado em texto, a gente consegue transformar ele para número. Beleza? Até aí fechou. Só que, quando eu coloco vazio, né? Porque a gente entende que aspas, aspas, quer dizer vazio. Isso daqui já vem lá do Excel, né? Usava isso aqui muito lá. E então a gente entende que é vazio. Mas vocês notaram que tinha um erro aqui, até o erro já sumiu? Vou voltar aqui, ó. Ah, na verdade o erro está aqui, ó. Ele não está apresentando essa bolinha aqui vermelha, porque isso daqui é um aplicativo de estudo, então tem várias bagunças que eu faço aqui, tá? Mas você concorda que se tivesse um erro aqui, ele ia apresentar aqui em vermelho, ia aparecer, tipo, por exemplo, deixa eu ver se... Ó, ele ia aparecer essa bolinha vermelha aqui, né? Por enquanto ele aparece, ó, daqui a pouco ele some. Vamos tentar fazer ele sumir aqui. Ó, sumiu. E isso daqui é um perigo. Um baita perigo. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Aqui, a gente tem uma tipagem texto e a gente está convertendo o que tem aqui dentro? Nada. Nada, então, para a gente, teoricamente, é zero. Porém, para o Power Apps, não. Ele é um pouquinho teimoso nesse sentido aqui. Quando a gente tem aqui uma tipagem texto, ele não consegue identificar o que ele vai trazer. Então, o que acontece? Automaticamente, ele dá um erro. Tá? Beleza? Por exemplo, quando a gente coloca aqui, ó, você concorda comigo que isso aqui é em branco, né? Isso aqui não tem nada, não tem valor. Só que quando eu coloco aqui blank, ele entende que o resultado que está aqui é nulo, tá? E ele me traz um zero. Já. Aqui ele dá erro, porque ele entende que... Até deixa eu mostrar o erro que dá no Power Apps, aqui, ó. Vem aqui, edito, vamos ver o que ele traz aqui, ó. Não é possível converter o valor. Que valor? O que está ali dentro de aspas. Ou seja, nada. Em um número, porque o valor é uma cadeia de caracteres vazia. Então, o que ele está dizendo? Não é possível converter o que tem ali dentro em número, porque porque é uma cadeia de caracteres vazia. Ou seja, como é texto, ele dá erro. Só que esse erro aqui é perigoso, gente, porque eu vou mostrar aqui para vocês, quando a gente está colocando ele numa função, ele não está trazendo esse erro, tá? Ó, só que quando é blank, ele entende que é nulo, e nulo ele transforma para zero, beleza? Fechou? Isso aqui será útil um pouquinho mais tarde. Então, basicamente, o que está acontecendo? Quando está formatado em texto e eu tento converter para valor, ele dá erro. Olha aqui, tá vendo aqui esse text input? Como ele não tem nada, ele entende que é vazio. Igualzinho aqui, ó, esse exemplo. Porém, aqui a gente está usando a aspa para representar, né? Mas eu poderia fazer assim, ó, para ser mais didático, né? Poderia botar aqui, vou botar um novo rótulo e vou dizer assim, ó, me formata o que tem aqui dentro em valor. Ponto text. Ó, tá dando erro. Por quê? Quando o text input está em branco, ele entende, teoricamente, como se fosse aquelas aspas. Então, na verdade,
como a gente está tentando converter um texto, e esse texto está nulo, ele não é nulo, ele está em branco ali, tá como se fosse tivesse as aspas, ele dá um erro. Então, é isso que acontece aqui no filter. A mesma coisa. Por exemplo, a gente está pegando um texto que está em branco, igual aquele exemplo das aspas, e a gente está convertendo ele em valor. A gente viu que quando a gente pega um texto que não contém nada, que é só, digamos, as aspas, ou seja, em branco, ele dá um erro. E olha o que está acontecendo aqui. Ele está dando justamente o erro. Aí o que acontece? Como ele dá um erro, ele não consegue fazer desta parte aqui um teste lógico. Então, esse erro aqui faz com que a gente tenha esse problema aqui por exemplo, a gente não conseguir filtrar aqui o valor, né? A gente tem que meio que fazer uma gambiarrinha, botar um valor que até mesmo não existe, 0, para ele me trazer o azul. Mas por que quando eu coloco 0, ele funciona? Eu poderia botar aqui, sei lá, que o valor já deu aqui 90 mil, 90 milhões, ó, ele vai funcionar. Por quê? Quando eu coloco, deixa eu até voltar com aquele exemplo aqui do text input que eu achei bacana. Rapidinho, só vou fazer aqui para vocês compreenderem. Espero que esse vídeo não fique grande. Ó, tá vendo aqui que ele está dando erro porque é vazio? Só que quando eu coloco alguma coisa, ele entende que não é mais vazio. Aí ele começa a fazer. É como se eu tivesse feito isso daqui, ó. Agora ele faz, ó. Agora ele formata para número. Porque não está mais vazio. Então é por isso que quando a gente coloca um valor aqui dentro do text input, ele começa a fazer a nova avaliação. Aí vamos ver aqui, ó. Antes ele estava dando erro, né? Agora ele entende que é um número. Por isso que dá esse erro. Existe forma de corrigir isso? Existe. Mas a minha intenção desse vídeo, o que é? Mostrar para vocês esse detalhe, porque às vezes o cara está iniciando, ou até mesmo já está fazendo algum cálculo mais avançado, alguma coisa assim que está trabalhando para Raps, e se perde nisso, e fica horas e horas, e talvez dias, e nunca resolve. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma mão aí para a galera. Porque se eu passei, acredito que outras pessoas também vão passar. Isso é bem interessante. Até depois dessa dica assim que meu colega me apresentou, eu comecei a resolver os problemas com rótulos. Já resolvia, mas utilizando rótulos de forma mais consciente. Agora, olhando exatamente o que ele está trazendo aqui, ó. Ah, está trazendo um número, está trazendo um registro, está trazendo uma tabela, está trazendo, sei lá, qualquer coisa que ele possa trazer aqui para a gente, tá? Então, mas Altino, tu falou que existe uma possibilidade de resolver isso daqui, né? Na função, existe. Vamos colocar aqui um rótulo. Lembrando que crédito não é meu. Só estou trazendo aqui o que eu aprendi com terceiros, ok? Bacana. Vamos lá. Como que eu posso resolver esse probleminha aqui para que eu não tenha que ficar botando um valor aqui? Eu vou usar a função coalesce. Deixa eu botar um novo text input aqui. Não sei por que eu apaguei, mas tudo bem. Vou tirar aqui a entrada, vou vir aqui. A função coalesce, ela verifica se aquele valor está em branco. E ele vai trazer um valor caso aquele valor esteja em branco. É mais do que isso, tá? Mas só resumindo a função. Ela é bem legal de usar essa função. Por exemplo, você não vai precisar ficar aninhando vários if. Como a gente tem um switch, a gente também tem um coalesce. Dá uma estudadinha lá que é bem legal essa função. É para que a gente não fique batendo cabeça lá com if, if, aquilo, if, entendeu? É bem legal. Mas não serve só para isso, serve para várias outras coisas, né? Tá, vamos lá, bora. Então, o que acontece? Ele vai verificar se esse valor aqui estiver em branco, ele vai me trazer alguma coisa. Se eu botar um 0 aqui, ele vai dar um errinho. Por que ele vai dar um errinho? Lembra que eu falei que é interessante a gente começar a trabalhar com os dados corretos? Por exemplo, aqui eu estou dando um texto e aqui eu estou dando um valor. Então, para esse caso, eu também tenho que dar um texto. Ah, então agora funcionou. Por quê? Porque aqui é uma tipagem texto e aqui é uma tipagem agora de texto, né? Porque eu botei entre aspas. Só que, para a gente corrigir isso exatamente, né? A gente vai vir aqui, ó, colocar o valor.
Para quê? Para que a gente corrija a tipagem desse texto, que era texto, que agora ficou o número. Vou vir aqui dar um Ctrl C. Não. Vou vir fazer aqui, na verdade, ó. Vou usar aqui o COAS. Existem outras formas de fazer isso? Existe mais umas 3.552 formas. Dá para fazer com if, dá para fazer, por exemplo, ao invés de colocar 0, colocar isBlank, tá? Existem várias outras formas. Ele vai pegar 0 e a gente fechou. Agora vamos tirar aqui o 0, vamos ver se ele vai trazer tudo que está em azul. Está carregando as formiguinhas, carregou. Aqui, amarelo. Beleza, pessoal? Isso daqui, na verdade, era só para mostrar para vocês também que o erro, ó. Lembrando que o ID espelho eu sei que tem 1, 2, 3, 4. Ó, é a mesma coisa, sabe? E eu dividi assim nos meus estudos para tentar entender. Não consegui. Foi um colega meu, um amigo, baita amigo, na verdade, que me deu essa ajuda, tá? Então, agradeço a ele. E, bom, bora aí pro